Bom, então vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 01/2023. Estamos então na nossa primeira reunião do ano. São 14 horas. A reunião está sendo realizada hoje, dia 10 de janeiro de 2023, de forma online. Eu ia pedir aqui, rapidamente, um pouquinho antes de nós começarmos a nossa pauta, era só fazer um breve registro, senhores conselheiros, né? Eu até escrevi aqui um pequeno texto só para me orientar, então eu gostaria de compartilhar aí com os senhores. Então, senhores conselheiros, na abertura de nossa primeira reunião do Conselho de 2023, gostaria de fazer um breve registro a respeito do momento histórico que o país está vivendo. Eu acredito que seja muito importante que cada cidadão e cada instituição tenha uma plena noção do que aconteceu nesse último final de semana, no último domingo. O nosso país foi assaltado por um bando de golpistas ignorantes que produziram atos de absoluta selvageria e barbárie, que eu acredito serem absolutamente incompatíveis com o século XXI que nós estamos vivendo. Não existe outra possibilidade para uma sociedade minimamente civilizada senão a democracia. Confrontar esse princípio é condenar o país ao obscurantismo, à força bruta da ignorância e à barbárie. Eu faço questão de deixar esse registro de solidariedade e de apoio inequívoco à democracia plena e ao Estado de Direito, que são princípios civilizatórios absolutamente fundamentais. Nossa instituição, a nossa GERGS, é fruto dessa democracia. A nossa existência é pautada por ritos democráticos, quer seja na composição do nosso quadro técnico, que é admitido por concurso público, quer seja na indicação do corpo dirigente, que passa pela indicação de um governador eleito pelo povo e posterior análise da Casa Legislativa de nosso Estado. Então, fica então o registro do repúdio absoluto a toda e qualquer tentativa de imposição de regimes autoritários e não democráticos, que nada mais são senão evidências de atitudes e comportamentos bárbaros, esdrúxulos e repugnantes, que afrontam o gigantesco esforço que o país tem feito para se tornar uma sociedade avançada, menos desigual e justa. Então, eu fiz questão aqui, senhores conselheiros, de fazer esse breve registro. Eu sei que nós somos uma instituição importante, mas do cenário do país como um todo, talvez às vezes seja um pingo, né? Um pontinho ali. Mas eu acho que é importante a gente fazer registros, porque realmente a gente está vivendo um momento muito delicado da nossa história. E a gente acha que, vamos dizer, eu não lembro exatamente o autor, né? Mas em épocas de crise moral não podemos ser isentos. Nós temos que tomar lados. E eu acho que esse aqui é o caso, tá? Me parece. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual, assim, eu achei importante esse registro. Muito bem, presidente. Muito bem. Eu digo a Vossa Excelência, presidente, que eu assino integralmente essa manifestação feita por Vossa Excelência, porque pode não ter grande repercussão, mas fica registrado nos anais da GERGS que nós não fomos omissos. Omissão, nesse momento, é cumplicidade. O verdadeiro democrata, aquele que preza pela liberdade, pela paz, pelo respeito às instituições, às leis, esse tem que se manifestar da melhor forma possível. E a nossa melhor forma é essa feita por Vossa Excelência. Eu subscrevo integralmente essa sua manifestação e me regozijo com Vossa Excelência, presidente. Parabéns. Muito obrigado, conselheiro Lorenzon. Bom, então... Faço do conselheiro Lorenzon as minhas palavras, totalmente de acordo. Muito obrigado, conselheiro Peterson. Então, feito o registro, vamos para a nossa pauta de hoje. Primeiro item, apreciação da minuta da ata de número 49/2021, da ata de número 50/2021 e da ata 51/2021. Agora nós estamos falando 2000 e peço até o socorro aqui da
da Eleonora, mas acho que nós estamos falando de 2022, né? Dois. Exato. Isso, então só para corrigir. 49/2022, 50/2022 e 51/2022. Então, pergunto aos senhores conselheiros se estão todos de acordo. Aprovado, senhor presidente. Inteiramente de acordo, presidente. Obrigado, muito obrigado. E também estou de acordo, portanto, as atas 49, 50 e 51 de 2022 estão aprovadas. Deliberações. Precisamos deliberar sobre a informação de número 92/2022, SOA, e encaminhamento de número 1789/2022, DG, que tratam de proposta apresentada pela concessionária Rota de Santa Maria S.A. para a atualização tecnológica do sistema de reclamações e sugestões dos usuários. Trata-se do processo de número 0000133900/22-3. Eu pergunto, então, para o nosso diretor-geral em exercício, Carlos Alvim, se puder fazer algum comentário, por favor, diretor Carlos. Boa tarde, presidente, conselheiros, muito boa tarde. O presente expediente trata da proposta apresentada pela concessionária Rota de Santa Maria S.A. para atualização tecnológica do sistema de reclamações e sugestões dos usuários, livros de reclamações e sugestões. Em síntese, pretende a empresa substituir os livros físicos para reclamações e sugestões por formato eletrônico, inseridos nos totens eletrônicos presentes em todas as bases operacionais. Em manifestação, conforme informação 92, a ouvidoria concordou com essa alteração, sugerindo que, abre aspas, nas bases operacionais tenham fixados cartazes com a informação de que, uma vez não obtido sucesso no contato com a concessionária, o usuário poderá enviar correspondência dirigida à ouvidoria da Gerges ou contatar o 0800 979 0066 de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, ou mesmo registrar a sua manifestação pelo aplicativo da Gerges, disponível no Google Store, ou no site www.agerges.rs.gov.br. Salientamos ainda que essa alteração deva ser objeto de aditivo contratual, a ser celebrado oportunamente, tendo em vista que não afeta o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Esse é o caminhamento da diretoria-geral, senhor presidente. Obrigado, diretor Carlos. Então, pergunto aos senhores conselheiros, estão todos de acordo? De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. Muito obrigado. Então, também estou de acordo, portanto, está deliberado. Próximo item, também já pedindo para o diretor Carlos fazer um breve relato, é deliberar a respeito da informação de número 134/2022, DT, e encaminhamento de número 1766/2022, DG, que trata da aplicação de recursos em projetos de desenvolvimento tecnológico no segundo ano da concessão da RSC 287. Neste caso, é o processo de número 000511/3900/22-9. Diretor Carlos. Certo, presidente. O encaminhamento 1766/2022, DG, trata da aplicação dos recursos em projeto de desenvolvimento tecnológico no segundo ano da concessão da RSC 287. Embora a aprovação do projeto proposto para a utilização desse recurso seja de competência do poder concedente, foi solicitada a manifestação da Gerges sobre custos, desembolsos e cronograma físico-financeiro atinentes ao recurso de desenvolvimento tecnológico, RDT. A manifestação da Gerges foi encaminhada por meio de ofício 113, que juntou a informação 75 ao expediente PROA de origem. Retornou o expediente, porém, para nova manifestação sobre custos, desembolsos e cronograma físico-financeiro atinentes ao RDT, uma vez que a manifestação
informação 134, acolhida por encaminhamento 127, que em suas conclusões recomenda ao Conselho Superior: A. Que a concessionária revise o cronograma de execução do projeto para melhor adaptar o fluxo estimado de despesa ao limite de recursos de R$ 122.745,78 disponíveis para o segundo ano de concessão e que a concessionária apresente a execução financeira do projeto no prazo máximo de 30 dias anteriores à implementação do próximo reposicionamento tarifário ordinário. Por todo o exposto, encaminhamos o presente expediente para decisão do Conselho Superior, nos termos propostos. Esse é o caminhamento, senhor presidente. Obrigado, diretor Carlos. Então, pergunto aos senhores conselheiros, estão de acordo? De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. Muito obrigado. Então, também estou de acordo, portanto, está deliberado, aprovado por unanimidade. Próximo item, aprovar ad referendo o ofício de número 371/2022 SE do conselheiro presidente e o encaminhamento de número 1826/2022 DG relativos à cobrança pela disponibilidade da rede de coleta de esgoto em imóveis considerados como soleira negativa. Processo de número 0010073900/22-0. Também peço, então, para o nosso diretor-geral, Carlos, se puder, então, tecer alguns comentários a respeito. Pois não, presidente. O presente expediente foi inaugurado a partir da solicitação do senhor vereador Rafael Rufino, município de Santa Rosa, a fim de tratar do tema de cobrança efetuada pela concessionária Corsã pela disponibilidade de rede de coleta de esgoto em imóveis considerados como soleira negativa. A cobrança pela disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário operado pela Corsã foi disciplinada pela Resolução Normativa 35 de 2016, emitida pelo Conselho Superior da GERGS em 10 de novembro de 2016, como mecanismo de incentivo aos usuários para que providenciem a conexão de seus imóveis à rede pública de esgotamento sanitário disponível. Somente em 2018, através das medidas provisórias 844 e 868, surge na lei a previsão do pagamento de tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desse serviço, o que foi definitivamente inserido no artigo 45 da Lei 11.445, por força das alterações trazidas pela Lei 14.026 de 2020. Constata-se, portanto, o caráter pioneiro da iniciativa da AGERG no sentido de disciplinar esse fundamental instrumento de incentivo à conexão dos usuários à rede de coleta de esgoto sanitário, quando disponível. Considera-se soleira disponível, de acordo com a própria REN 35/2016, nos casos que a instalação predial do imóvel se situa em cota inferior à da rede coletora pública, impedindo o esgotamento sanitário por gravidade. Nesses casos, torna-se necessária a adoção de alguma alternativa técnica que, embora venha a viabilizar a conexão, introduz incremento nos custos dessa conexão suportados pelo usuário. O que se extrai da análise das solicitações recebidas é que a expressiva quantidade de usuários enfrentando essa situação, sem que se enquadre na categoria residencial social, porém ainda sem condições financeiras de fazer frente ao custo desse tipo específico de conexão. Assim, embora a lei e as normas aplicáveis tenham abrigo à possibilidade da cobrança por disponibilidade, inclusive nos casos de soleira negativo, fica clara a necessidade de aprofundar a análise desses casos, buscando-se maiores informações com o objetivo de aperfeiçoar a norma. Nesse sentido, considerando que a cobrança por disponibilidade nas condições relatadas, especialmente quando aplicada a usuários de menor poder aquisitivo e que não se enquadram na categoria residencial social, tem o potencial de trazer dano irreparável a tais usuários. Há um quantitativo reduzido de casos que se enquadram nessa característica, frente ao universo de usuários atendidos. Há notícias de um incremento na oferta e variedade de soluções técnicas alternativas que podem atender à demanda em questão, e que a destinação dos recursos captados dessa rubrica é periodicamente avaliada por essa GERGS.
Por fim, sugerimos ao Conselho Superior que determine que a Corsã suspenda a cobrança por disponibilidade nos casos de coleira negativa em 30 dias a contar da data de ciência da decisão do Conselho Superior. Determine também que a Corsã apresente o diagnóstico completo, com quantitativo e mapeamento dos imóveis caracterizados como soleira negativa em todos os municípios conveniados a essa GERDS, individualmente, em 45 dias a contar da data de ciência da decisão do Conselho Superior. Determine também que a Corsã apresente proposta de soluções técnicas alternativas para viabilizar a conexão dos usuários com soleira negativa em 45 dias a contar da ciência da decisão do Conselho Superior e, por fim, que após o recebimento das informações solicitadas à área técnica, dê início ao processo de revisão da REN 35/2016, com proposta de avaliar a possibilidade de inclusão de medidas específicas para o caso de soleira negativa. Esse é o caminhamento, senhor presidente. Muito obrigado, diretor Carlos. Só para complementar, então, também, na verdade, esses prazos todos são todos prazos bastante razoáveis, né, diretor Carlos, que podem ser cumpridos sem nenhum tipo de problema, não apenas opinião nossa, mas também um certo consenso. Tá? Então, pergunto aos senhores conselheiros se estão todos de acordo com o encaminhamento. De acordo. Também estou de acordo, presidente. Muito obrigado. Também estou, portanto, está, então, aprovado. Próximo item, deliberar sobre o encaminhamento de número 4/2023, SE, do conselheiro Paulo Roberto Petersen, relativo a pedido de reconsideração apresentado pela Corsã à resolução decisória de número 663/2022 do Conselho Superior. Isso está consignado no processo de número 0003943900/20-9. Eu pergunto se o conselheiro Petersen quer acrescentar alguma coisa. Eu vou ler o encaminhamento, senhor presidente, que fica mais prático, né? Perfeito. Trata o presente encaminhamento de pedido de reconsideração com solicitação do efeito suspensivo apresentado pela Corsã, decisão do Conselho Superior, emitida mediante a resolução decisória número 663/2022, que negou o provimento ao recurso apresentado pela companhia e manteve a penalidade de multa no valor de R$ 32.436, conforme auto de infração número 1/2021. O expediente foi encaminhado à Diretoria de Assuntos Jurídicos, que, através da informação número 7/2022 DJ, 2023 DJ, analisou o pedido, entendendo pelo não cabimento do mesmo pelos seguintes motivos. Em resumo, quanto ao pedido do efeito suspensivo, abre aspas, a concessionária não demonstrou fatos concretos que importe justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução da decisão, sendo aptos a justificar a atribuição do efeito suspensivo ao pedido de reconsideração e, por conseguinte, desconsiderar decisão colegiada já amplamente debatida do Conselho Superior da GERDS, fecha aspas. Quanto ao cabimento, abre aspas, ocorre que, no presente caso, a decisão atacada não é de única instância. Isso porque o Conselho Superior da GERDS é a instância recursal da decisão proferida pelo diretor de qualidade, conforme DOC número 032-3644. Ademais, não preenchido o requisito do artigo 89 caput do RI, descabe pedido de reconsideração, uma vez que não se traduz como meio adequado para a reforma da decisão administrativa anterior contida na resolução decisória 663/2022, fecha aspas. Quanto ao mérito, apesar da inadequação do pedido de reconsideração, a diretoria realizou ainda a análise do mérito, concluído igualmente pelo não acolhimento. Dessa forma, diante da informação número 7/2023 DJ, opino pelo não conhecimento do pedido de reconsideração. Entretanto, a consideração e deliberação desse Conselho. Esse é o encaminhamento, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Petersen. Pergunta, então, conselheiro Lorenzon, está de acordo? De acordo com o colega Petersen. Perfeito. Também estou de acordo. Então, está
deliberado e aprovado. Próximo item, deliberar sobre a homologação do termo de rescisão aos contratos de concessão da Estação Rodoviária de Sananduva. O relato do diretor-geral, conforme deliberação de número 28/2022, e tudo materializado no processo de número 0012483900/22-6. Então, passo a palavra para o nosso diretor-geral em exercício, Carlos Alvim. O presente expediente foi encaminhado pela Secretaria de Logística e Transportes para análise e homologação do termo de rescisão número AJ/TR/020/22 ao contrato de concessão número AJ/CC/007/15, celebrado entre o DAER e a empresa João Agostinho Ribeiro, ME, para fins de cessar a exploração do serviço da Estação Rodoviária de Sananduva, RS. O processo foi encaminhado para o GA, Núcleo de Finanças, para verificar a situação da referida empresa quanto ao pagamento da taxa de regulação. Informado pela informação 79 de 2022, que a empresa está realizando em dia o pagamento da taxa do ano corrente, estando em aberto os títulos de 11 de 2022 e 12 de 2022, com vencimentos para 10 de dezembro de 2022 e 10 de janeiro de 2023, respectivamente. As taxas dos anos anteriores foram devidamente quitadas. O processo foi encaminhado à diretoria jurídica, que opinou para que seja encaminhado ao Conselho Superior da AGERGS para homologação da rescisão contratual nos termos constantes da resolução número 12742 do Conselho de Administração do DAER. Esse é o relato, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, diretor Carlos. Pergunta, então, senhores conselheiros, se estão de acordo? De acordo. Perfeitamente de acordo, presidente. Obrigado, também estou de acordo. Portanto, está deliberado. E, por fim, precisamos deliberar a respeito da homologação do contrato de concessão da Estação Rodoviária de Barra do Ribeiro, uma estação de 4ª categoria. A recomendação da Diretoria de Assuntos Jurídicos é pela homologação do contrato firmado entre o DAER e Conexão Terminais Rodoviários Limitada. Então, eu passo a palavra para o diretor-geral, de acordo com o artigo 1º da Resolução 1223/2010, todo esse processo, o processo que está tudo materializado aqui é o processo de número 0014793900/22-0. Por favor, diretor Carlos. Pois não, presidente. O expediente, então, trata da contratação da empresa para a concessão da exploração do serviço da Estação Rodoviária do município de Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul, classificada como de 4ª categoria. O PROA número 21/0435-0027871-5 aportou na AGERGS para análise e homologação do contrato. Realizada a licitação, foi declarada vencedora a proposta da Conexão Terminais Rodoviários Limitada. Por meio da informação CAGE/seccional número 1229/2022, a Controladoria e Auditoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul referiu que, em exame da fase externa da licitação, não identificou irregularidades capazes de impedir o procedimento. Em sequência, sobreveio o termo de adjudicação e homologação firmado pelo DELIC-SELIC, informando que o objeto foi adjudicado para a empresa Conexão Terminais Rodoviários. O SAGE DAER RS manifestou-se por meio da informação info SAGE/JSS 91/2022. Após o Conselho de Administração do DAER, por meio da resolução número 12876, restou favorável a autorizar a concessão para a empresa consagrada vencedora. Por fim, o processo foi encaminhado à AGERGS para análise e homologação do contrato AJCC 00722. A diretoria jurídica analisou o contrato, verificando que está de acordo com a minuta do contrato examinada na fase de análise do edital para fins de homologação e homologado pela AGERGS por meio da resolução homologatória 355 de 2022. Diante do exposto, opina-se pela homologação do contrato. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, diretor Carlos.
Também pergunto, então, aos senhores conselheiros, estão todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Também de acordo, presidente. Ok, obrigado. Também estou de acordo, portanto, está aprovado. Passamos, então, agora para as comunicações. Primeiro, informando que foi redistribuído, desculpe, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, o processo de número 0011173900/21-1, que trata de cobrança de tarifa de pedágio para tratores e máquinas agrícolas na rodovia RSC 287, tendo em vista o pedido de reconsideração apresentado. O novo conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Neste caso, ficou dispensada a designação de revisor nos termos do artigo 93 do Regimento Interno. Outra comunicação é que foram distribuídos ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, os seguintes processos. Processo de número 000875-3900/22-5, que trata de recurso da CED ao auto de infração de número 0002/2022, AGERGS SFE. O conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Também foi distribuído o processo de número 00053739/19-9, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 9/2020. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Temos também o processo de número 0014853900/22-1, que trata de homologação do contrato de concessão firmado com a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A., o chamado Bloco 3. O conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. E, por fim, a diretoria-geral informa que foram emitidos os seguintes termos de arquivamento de notificação, TA, face ao acatamento de todas as manifestações feitas pelas empresas em relação às determinações. TA de número 372/2022, DQE, Transportes Coletivos Santo Antônio Limitada, referente ao processo de número 0007063900/20-0, e o TA de número 364/2022, DQ, da empresa Wendling de Transporte Coletivo Limitada, referente ao processo de número 0011543900/19-9. Em dito isso, passamos então para o último item da nossa pauta, são os assuntos gerais, e eu pergunto se os senhores conselheiros têm alguma consideração a trazer. Eu, na realidade, até me inscrevo primeiro para convidar os senhores conselheiros e convidar toda a casa, né, e a todos que de alguma forma nos estão vendo e acompanhando a nossa sessão, então convidar para a posse da nossa mais nova conselheira, a conselheira Luciana Luso de Carvalho, que vai então o nosso conselho, e a posse está então prevista para se realizar no dia 12 de janeiro, na quinta-feira agora, desta semana, né, no auditório da AGERGS. É presencial, né? Então estão todos convidados, acho que é um momento muito importante, em que nós vamos ter então agora a reposição dos conselheiros. Nós tivemos então, até recentemente, podemos contar aí com o brilhantismo e a presença do nosso conselheiro Mangion, né, que terminou o seu mandato, e agora
passado todo o rito ao qual me referi lá no início, né? O rito em que é a indicação por parte do governador. Houve um processo interno de escolha do representante dos técnicos da AGERGS para compor o conselho. O governador fez a indicação, foi submetida à nossa Casa Legislativa, à nossa Assembleia Legislativa, e agora foi, então, concluído este processo, e nós vamos estar tendo, então, o prazer e o privilégio de podermos estar dando, então, posse à conselheira Luciana para cumprir o seu mandato. Espero que seja um belo mandato e que venha agregar aí, né, com certeza irá fazê-lo, a qualificação aí da nossa GERGS e compor esse conselho que eu tenho dito também que tem tido é um privilégio para mim tê-los como colegas aí no conselho. Estou muito orgulhoso do nosso conselho, um conselho extremamente atuante, absolutamente profissional, no sentido mais profundo dessa palavra. E agora a gente passa, então, a contar também com a conselheira Luciana para que nós possamos desenvolver as nossas atividades. Então, está feito o convite e eu espero que todos que puderem comparecer, acho que vai ser bastante importante. Perfeito. Mais alguma questão, senhores? Minha parte não, presidente. Muito obrigado. Perfeito. Bom, então, em não havendo, eu só peço, antes, então, de fazer o encerramento, se nós pudermos ficar mais um pouquinho depois que encerrarmos aqui, tem uma ou duas questões que o nosso diretor-geral em exercício, Carlos Alvim, quer trazer, e eu acho importante, uma discussãozinha breve administrativa na sequência. Tá? Perfeito. Presidente, mas então eu declaro encerro. Pois não? presidente, o Manjon tinha pedido a palavra aí. Ah, desculpe, Manjon, não tinha visto. Por favor. Presidente, é só para deixar registrado também da minha parte que aquelas palavras iniciais que o senhor fez lá no comecinho da sessão, eu concordo plenamente e o senhor tem todo o meu apoio, né, no que o senhor explanou aí e apresentou. Obrigado. Obrigado, nosso eterno conselheiro Luiz Henrique Manjon. Obrigado mesmo. Então, encaminhando então para o final aqui, eu declaro então encerrada a nossa sessão ordinária, primeira do ano de 2023, 01/2023, realizada hoje, dia 10 de janeiro de 2023.